Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Isabela Venturosa, sou do Núcleo de Masculinidade, sou antropóloga, trabalho aí pensando não só as formas como a gente está no mundo, mas dando significado a esse mundo. Sou do campo aí da cultura, então, uma analista da cultura. Tô lá no coletivo feminista Sexualidade e Saúde, tô tocando cursos, conversas, capacitações, pensando um pouco sobre masculinidades, sobre relações de gênero e tentando de alguma forma atuar para a gente enfrentar uma série de desigualdades aí no mundo. Hoje eu estou aqui com vocês para fazer uma conversa um pouco diferente. A ideia é fazer algumas indicações de filmes que retratam masculinidades ou ajudam a gente a pensar sobre masculinidades. É uma lista pessoal, é uma lista baseada muito no meu gosto, em uma certa adição por cinema. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de cinema e eu gosto muito de pensar através do cinema. Então não é uma lista que pretende ser uma lista que totalize os filmes sobre masculinidade, faça uma retrospectiva sobre masculinidades no cinema. É muito o que eu gosto, e o que eu gosto também passa muito pelo campo das fronteiras. Ah, Vou tentar ser coesa, eu já gravei esse vídeo uma vez, deu 30 minutos, então acho que estou um pouco prolixa, vamos tentar de novo aqui. Mas eu sugiro que vocês também façam as listas de vocês, pensem em filmes que vocês nunca repararam, mas que estão fazendo muito uma discussão sobre masculinidades. A gente pode pensar no novo cinema brasileiro, tem muita coisa que ajuda a gente a pensar o que é ser homem no Brasil, e é muitas coisas, é ser muitas coisas e muitas coisas diferentes. É, a gente tem toda, sei lá, faroeste estadunidense, né? O homem norte-americano, faroeste e tudo mais. E, bom, por aí vai. Vamos lá. A minha lista começa com Meninos Não Choram, Boys Don't Cry, que é um filme de 1999, dirigido pela Kimberly Peirce, que fez anos de pesquisa, e nesse filme ela retrata a vivência a história do Brandon Tena. E é um filme que fez bastante barulho. É um filme que é protagonizado pela Hilary Swank, e pela Chloe Sevigny, e que conta a história do Brandon como um homem transexual em 1999. É, e aí as negociações, né, para assumir esse lugar no mundo, e também um pouco do que era estar se relacionando com a personagem da Chloe Sevigny, né? É um filme muito bom, eu indico bastante. O próximo filme é O Clube da Luta, que é um filme do David Fincher, que é inspirado no livro do Chuck Palahniuk. É um filme de 99 também. E aí é um filme que conta com os papéis principais do Edward Norton, o Brad Pitt e a excelente Helena Bonham Carter. O filme vai acompanhar o personagem do Edward Norton, que é um homem comum aí em crise, né? É um homem com uma vida média, ordinária, de classe média, assim, não tem nada de excepcional nele. É um cara que tá, sabe, frustrado com essa vidinha que vive. E ele é a vida de muitos caras. É, e aí vai ser um filme que dá pra gente pensar sobre uma série de questões. Foi um filme que virou um clássico cult aí entre a galera. Indico. O próximo filme é um filme que eu tenho uma relação muito afetiva, é o Billy Elliot, que é dos anos 2000, foi dirigido pelo Stephen Daldry, é uma comédia dramática, foi transformado em peça musical de teatro em 2005 e acompanha aí a história do Billy Elliot, que é interpretado por um jovem Jamie Bell, que hoje em dia já deve estar com mais de 30 anos, e se passa numa cidade fictícia da Inglaterra, durante uma greve de mineiros, acompanhando esse menino de 11 anos, por aí, 11 anos, que é mandado pelo pai para fazer aulas de boxe, mas acaba fazendo aulas de balé e se vê apaixonado pela dança. E aí todos os efeitos que isso vai gerar para a família e a resistência do pai e do irmão mais velho, enfim, é um filme excelente. O próximo filme é mais recente, pula uma década para cá, é de 2011, é da Celine Sciamma e chama Tomboy. É um filme lindo, lindo, lindo. A Sciamma chamou a atenção neste último ano
por causa de um outro filme, Retrato de uma Jovem em Chamas, que também é maravilhoso. Mas no Tomboy, que é um filme de 2011, é um filme francês, é um drama, ela vai acompanhar o processo do Michael Lowry, a Laurie, ou o Michael, que é uma criança, inclusive a atuação da criança, que é uma criança de 10 anos, era, né, porque agora já tá com, sei lá, 20 anos, a Zoé Erran, é uma criança que se muda para um bairro novo, e ao invés de se apresentar como uma menina, se apresenta como um menino. E aí retrata toda a forma como ela tá ali tentando ser vista como um menino, se apresentando no mundo para os seus colegas, para suas crushes, como um menino. É um filme que vale muito a pena, vale muito a pena ver, para a gente pensar também o que é diferente, né? Com 10 anos, ser menino ou ser menina, e como que passa muito por uma questão de performatividade, né? A diferença. Enfim, não vou dar spoiler, segue a linha aí. O próximo filme é um filme que está entre os meus favoritos. É um filme do Xavier Dolan, é um filme canadense, e chama Lawrence Anyways, ou em português, Lawrence para sempre. Ou de qualquer forma, né? É um drama canadense de 2018, foi escrito e dirigido pelo Dolan, e o filme acompanha 10 anos na vida do Lawrence, que antes era um homem, que era um professor, e aí se descobre como uma mulher, e uma mulher trans, e vai passar esses 10 anos, e daí, além de acompanhar a sua transformação, acompanha também a maneira como isso vai afetar a relação dele com a companheira de vida dela, né? Da agora Lawrence, que a personagem muda de gênero, mas mantém o nome. E essa companheira, que é interpretada pela Suzanne Clement, é, tipo, é incrível, é bem incrível mesmo. Ela ganhou, acho que, alguns prêmios pela sua atuação, e vale muito a pena ver também pelo protagonista, que está excelente. O próximo filme é dos vizinhos aqui, venezuelanos, é da Mariana Rondon, foi escrito e dirigido por ela. É um drama chamado Pelo Malo. Pelo Malo, que em português a gente poderia traduzir como Cabelo Ruim, pelo Malo, fala sobre a obsessão que essa criança de 9 anos, esse menininho, tem pela ideia de alisar o seu cabelo. E como isso provoca um pânico nessa mãe, que é uma mãe que passa muita dificuldade para bancar a casa e 2 filhos, e que começa a rejeitar esse menino pelo seu jeito, pela sua ideia de querer ter o cabelo liso, e como ela vai ligar isso a uma certa feminilidade, vamos dizer assim. É muito bom, bem dolorido também. O próximo filme da lista é um filme brasileiro chamado Boi Neon. Boi Neon foi dirigido e escrito pelo Gabriel Mascaro, é de 2015, e tem bem o nosso jeitinho brasileiro de fazer cinema. É estrelado pelo Juliano Casarré e também conta com a Maeve Jenkins, e eu acho isso a coisa mais... É muito interessante, porque o filme é de 2015, e aí você fica, nossa, que foda. Desculpa o palavrão, bom, coloquem um pi aí no meio. O Casarré, depois de fazer esse filme em que ele meio que tensiona com alguns estereótipos, ele vai lá e fala um monte de groselha pra mídia sobre masculinidade tóxica. Então é bom pra gente ficar evidenciado que há um certo gap, um distanciamento entre autor e obra, ou ator e obra. Porque o próprio Casarré vai meio que incentivar essa ideia do homem protetor e viril e tudo mais. E no Boi Neon, o que você encontra é um personagem muito mais complexo, que ao mesmo tempo que performa uma certa masculinidade, como o vaqueiro que viaja pelo Nordeste e trabalha nas vaquejadas, e dessa forma também performatiza uma masculinidade muito viril, muito casca-grossa, mas ao mesmo tempo se interessa por moda, quer ser estilista, tem esse sonho, fica desenhando, tem uma sensibilidade estética enorme.
Então mostra que nós como sujeitos somos muito mais complexos do que os estereótipos de gênero assumem, né? Bom, vale a pena ver. O próximo filme é um filme que fez muito barulho nos últimos anos, e é o Moonlight, que é de 2016, foi dirigido pelo Barry Jenkins e foi inspirado em uma peça é, chamada Moonlight, Black Boys Look Blue, que quer dizer, na luz do luar, meninos negros parecem azuis. E aí o filme acompanha 3 etapas na vida do Chiron, que é o personagem principal, explorando as dificuldades que ele tem, que ele enfrenta no processo de reconhecer a si mesmo, de reconhecer a sua própria identidade e também em relação à sua sexualidade, né? É um filme que ajuda a gente a pensar sobre o que é ser um homem negro no contexto estadunidense, o que é estar aí se experienciando uma série de questões que estão ligadas à raça, classe, sexualidade e a masculinidade, né? Tem a Janelle Monáe no elenco, é um filme com todo o elenco negro e vale muito a pena ver. O próximo filme eu acho que é um dos poucos filmes que você tem mais fácil na Netflix, é uma produção da Netflix, é um filme muito didático, mas também muito perigoso, porque às vezes as pessoas não entendem, é um filme muito irônico, e chama Eu Não Sou um Homem Fácil. É de 2018, da Eleonore Pouriat, em francês é Je ne suis pas un homme facile, não sei se a minha pronúncia está boa, mas é isso. É uma comédia romântica francesa, e vai acompanhar aí o protagonista Damien, que é o machistinha mais nojento, assim, sabe, sem vergonha. E o Damien vai bater a cabeça e vai acordar num mundo ao contrário, um universo paralelo no qual os estereótipos e papéis de gênero tradicionais vão ser invertidos. Então, Damien vive uma vida cheia de benefícios por ser homem em uma sociedade machista e quando acorda se vê num mundo, num universo alternativo onde as mulheres não só têm o poder, mas também apresentam os atributos e essas formas estereótipas masculinas com todas as negatividades presentes nisso, né? Não são só homens, são homens machistas. É um filme interessante porque mostra esse homem experienciando o machismo na própria pele e ajuda a gente então pelo exagero que na verdade é bastante normal no nosso mundo, né? No nosso mundo aqui e agora, mas quando você põe ele na boca das mulheres parece exagerado, ajuda muito a gente a pensar. Mas precisa de mediação. Algumas pessoas vão achar que, nossa, as feministas querem isso, então querem as coisas ao contrário, e não é bem por aí que a gente vai, né? O próximo filme é brasileiro, é um filme muito sensível. Nos últimos dias eu descrevi ele como cinzento e cru. O filme chama Sócrates, foi dirigido pelo Alex Morato e com uma equipe de jovens participando em 2018. É protagonizado pelo Christian Alheiros, que faz o papel aí do Sócrates, né, um adolescente de 15 anos, morador de Santos, e fala sobre a experiência do Sócrates como um jovem negro lidando com uma pobreza extrema, com a morte da própria mãe e com um preconceito que ronda a sexualidade dele. É um filme incrível mesmo, eu indico muito para ser visto. A seguir a gente tem um outro filme que eu me apaixonei quando eu vi no último Mix Brasil do ano passado, chama Port Authority. É dirigido pela Danielle Lesovitz, é de 2019, e nada mais é que uma história de amor que se passa na cena dos balls de Nova York, aqueles bailes que acontecem e que tem a presença de pessoas, uma grande presença de pessoas negras e LGBTs. E aí o que o filme faz? Ele segue esse personagem principal, que é o Paul, que é um jovem branco, mas extremamente pobre e vulnerável, de 20 anos, que chega a Nova York nessa estação central de ônibus ou rodoviária, que chama Port Authority, por isso é o título do filme, e logo conhece uma jovem negra, que é o I, que tem 22 anos e que é trans. E aí o Paul só percebe que ela é trans muito mais tarde durante o filme, e ao perceber ele vive um confronto aí de repensar sua própria identidade e o que significa pertencer ao mundo da Wii ou a um outro mundo. Então, é um filme
Eu gostei muito. Por fim, o próximo filme, na verdade, é uma minissérie que foi dirigida pela Ava DuVernay e foi distribuída pela Netflix. Ela é de 2019 e chama Olhos que Condenam. É um filme que você tem que estar num dia bom, bem cuidado de si para assistir, porque é muito pesado. O título em inglês é When They See Us, Quando Eles Nos Veem, e conta uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos no fim da década de 80, em 89, quando é um caso famoso chamado o 5 do Central Park, o 5 do Central Park, que acompanha o caso de 5 adolescentes negros do Harlem condenados por um estupro que eles não cometeram. Eles foram incriminados apenas por estarem lá no Central Park, que é um parque enorme. E aí eles são condenados em 1989, são interrogados e condenados em 89 e absolvidos só em 2002. Alguns deles passam mais de 10 anos presos. E aí depois, em 2014, a cidade de Nova York, a prefeitura de Nova York vai pagar uma indenização a esses jovens, né? E é brutal, assim, a gente sabe que essa não é uma história pontual, né? Ela acontece todos os dias. A gente poderia falar de outros filmes que a gente tem uma excelente filmografia que trata dessa experiência dos homens negros e dos jovens homens negros ao lidarem com uma polícia e uma justiça que é seletiva e é completamente racista. No Brasil, a gente tem um excelente documentário também recente que chama Auto de Resistência, que acompanha o caso de jovens negros que são assassinados pela polícia e não é reconhecido que foi assassinato, é registrado como auto de resistência seguido de morte. Então, muitas vezes, o que a promotoria faz crer, na verdade, a defesa, fica mais claro quando você assiste o filme, faz crer que ou os meninos eram bandidos ou o policial estava só tentando salvar a própria vida. Então, as famílias as mães principalmente, passam as suas vidas não só fazendo o luto desses meninos, desses jovens homens, mas também tendo que provar que eles eram inocentes ou que eles não apenas mereciam ser mortos pela polícia. Porque né, a verdadeira questão não é se são inocentes ou não, né? Mas que precisam ser tratados como seres humanos, né? Com direitos e tudo mais. Mas no seu lugar são mortos e mortos por estarem na rua ou por serem negros, simplesmente. É uma história que a gente vê todo dia e é uma história que precisa ser contada e pode ser observada do ponto de vista das masculinidades, deve ser interpretada, e também da questão racial no Brasil, que é bastante diferente dos Estados Unidos e tem as suas próprias especificidades, né? E aí eu deixo vocês com mais 3 documentários, que o primeiro deles é mais conhecido, já esteve no Netflix, não sei se ainda está, mas com certeza está no YouTube, chama A Máscara em que Você Vive, em inglês The Mask You Live In, que é de 2015, muito didático, muito bacana para se fazer roda de conversa. E os 2 outros são Precisamos Falar com os Homens, Uma Jornada pela Igualdade de Gênero, que também é de 2015, e o mais recente, O Silêncio dos Homens, de 2019. É isso, gente. Essa é a minha lista pessoal. São filmes que me ajudam a pensar bastante em masculinidades, em questões raciais, em questões de classe, em questões relativas à sexualidade. E é tudo isso que faz com que a gente esteja sempre sendo rondado por esses estereótipos e negociando com eles, negociando formas mais livres de estar no mundo. A gente poderia fazer outras listas sobre homens na literatura, masculinidades na literatura. A gente poderia pensar no teatro. Eu gosto muito de uma peça que chama Farinha com Açúcar, do Gé Oliveira, que é um tributo ao Racionais e também vai ser uma excelente leitura sobre a vivência dos homens negros no Brasil e a forma como são violentados, inclusive, encarcerados e mortos. É isso, tem muito chão aí, dá pra gente fazer muita coisa, ver muita coisa e falar sobre muita coisa para produzir mudança e transformação. Deixo vocês com um beijo, com pedidos de que fiquem em casa se puderem. Homens, respeitem a quarentena, respeitem aí as medidas de proteção.
não só de si, mas das outras pessoas. Cuidar de si é cuidar do outro. E é isso, bebam água. Bebam água. Tchau.